Bom, olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí nossas atividades em casa, estou passando hoje a aula sobre análise de ambiente. Então, trata-se do conteúdo que nós estamos trabalhando desde o início de nossas atividades, mas agora uma aula explicando o que é análise de ambiente, contando com a apresentação que eu já disponibilizei para vocês no Class, no Google. Certo? Então, análise de ambiente faz parte da base do diagnóstico, que é o que vocês estão desenvolvendo também dentro do TCC de vocês. Eu vou passar quais que são os principais elementos da análise de ambiente e como isso influencia todas as outras áreas da administração, principalmente a administração estratégica ou a análise estratégica. É muito importante, então, que vocês compreendam que é um processo e que ele tem uma compreensão que analisa os diversos ambientes que permeiam as organizações. Então, existe um ambiente geral, um ambiente externo ou macroambiente, que nós já trabalhamos quando comentamos sobre a abordagem sistêmica. Existe um ambiente operacional, onde a organização opera, quais que são os fatores que influenciam diretamente, que estão fora da organização e que influenciam diretamente essa organização. E o ambiente interno, no qual nós temos como que funciona a organização, como que entram os recursos, como que eles são processados, como que eles saem. Quais que são as características das pessoas, quais que são as competências que a empresa deve desenvolver. Basicamente, são esses três elementos que nós vamos apresentar hoje de maneira sucinta para vocês. Para localizar o que nós estamos fazendo naquele processo estratégico de compreensão estratégica. Nós estamos nesse primeiro momento definindo o negócio a partir da análise do ambiente interno, que é formado pelo ambiente externo, que é formado pelo macroambiente e pelo ambiente setorial. Como vocês podem ver na figura, existe o ambiente macro e o ambiente setorial, com as suas diversas variáveis ou os seus elementos principais ou os elementos que nós temos que analisar em cada negócio. E existe o ambiente, a análise do ambiente da organização, que vai olhar quais que são qual que é a cadeia de valor da nossa empresa, quais que são as estratégias genéricas da empresa, quais que são as competências, quais que são os pontos fracos e quais que são os pontos fortes. No ambiente externo, a partir do ambiente externo, nós analisamos ameaças e oportunidades que esse ambiente traz. É essa análise de pontos fortes e pontos fracos do ambiente interno, com a análise de ameaças e oportunidades, que faz com que nós tenhamos uma compreensão da relação do ambiente e organização, que é esse outro elemento. É isso que nós estamos fazendo nesse primeiro aspecto, nesse primeiro ponto. Terminando essa análise, que esse vídeo é o último, com um ou dois exercícios que eu vou disponibilizar para vocês também, e que nós vamos corrigir por meio de chat ou por meio de dúvidas com vocês. Nós vamos passar esses exercícios de estudos de caso para vocês desenvolverem de maneira isolada. Nós vamos para definição de missão e visão. Vamos ter uma aula sobre missão e uma aula sobre visão. Depois nós vamos ter uma aula sobre objetivos gerais da organização, como que eles são definidos, como que eles são trabalhados, quais que são os objetivos. A partir de objetivos gerais nós definimos as estratégias gerais e abrimos daí para os objetivos específicos, que são objetivos em marketing ou estratégias em marketing, em produção, em recursos humanos e na área financeira. Daí eu dou a exemplificação de todos esses elementos, como que eles funcionam e por que eles devem funcionar dessa forma. Em seguida, nós trabalhamos com a parte de projeção financeira, orçamentos, que vai nos dar a integração desses diversos objetivos, da área de marketing, da área de recursos humanos, da área financeira e da área de produção. A partir dessa integração, eu vou para implementação dos objetivos. Esse processo de implementação é como a empresa passa a funcionar e por que ela passa a funcionar. Em seguida, nós vamos fazer o controle e monitoramento dessas práticas e como que elas se dão. A partir daí, eu faço um acompanhamento. Esse acompanhamento ele vai me gerar informações, que não tem aqui nenhuma figura, que vão me retroalimentar a análise da organização. Então é muito importante vocês perceberem que nós estamos aqui num processo estratégico.
nós estamos fechando a primeira parte com a análise, da análise. Então eu estou fazendo análise do ambiente, tanto interno da organização quanto do ambiente externo. Depois nós vamos para a formulação das estratégias, por meio da missão, visão, objetivos e estratégias gerais, objetivos e estratégias específicas. É muito importante que vocês percebam que isso é a formulação da estratégia. E depois vem a parte final, que é a implantação, que é constituída pela integração, implementação e a aprendizagem, ou o controle e retroalimentação do processo. Então esse aqui é o nosso processo estratégico que nós vamos estar trabalhando nesse primeiro bimestre, dentro da disciplina de Administração Estratégica do curso de Administração da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Ok? Muito importante vocês perceberem que isso é uma atividade do Departamento de Administração, da Unicentro. Vamos conversando. A partir do processo estratégico, nós vamos para a análise do ambiente geral, ou macroambiente, como vocês queiram. Então nós temos aqui só uma figura geral, conforme você tem a apresentação aí. Você tem o ambiente geral, onde tem o componente econômico, o componente tecnológico, o componente legal, componente político e componente social. Esses aqui são elementos gerais que estão no macroambiente, que influenciam a empresa. Daí você tem elementos no ambiente operacional, que é o componente fornecedor, componente concorrência, componente cliente, componente mão de obra, componente internacional, que também influencia o operacional. E daí tem o ambiente interno, o ambiente da organização. Então é muito importante vocês perceberem que nós temos essas três configurações de ambiente que precisam ser claramente identificadas. Sendo que aqui no ambiente interno existem existem os pontos fortes e pontos fracos da organização. E nesse ambiente geral e no ambiente operacional existem as oportunidades e as ameaças. Então, análise do ambiente. Nesse primeiro momento, o que a gente vai dizer? O ambiente econômico, quais são os elementos da economia? Por exemplo, hoje, em função dessa pandemia que estamos vivendo, vamos encarar uma mudança, uma perspectiva de crescimento que tínhamos até há pouco tempo atrás. Até 3, 4 semanas atrás, tínhamos uma perspectiva de crescimento de 2%, 2,3% por parte do governo. Isso já foi jogado para 3% e a economia está parando. Então nós temos num ambiente econômico que está no macroambiente, ou no ambiente geral, uma perspectiva de se você sobreviver, você está feliz. Ou seja, uma perspectiva bem mais curta, bem mais de concorrência totalmente desequilibrada normalmente. Existe o ambiente tecnológico, que são medidas, são ferramentas que estão se alterando e que influenciam a organização. Então nós estamos usando aqui agora uma forma de nós nos encontrarmos e isso só é possível por meio da tecnologia, por meio de termos YouTube, por meio de termos Google Class, por meio de termos Moodle, por termos condições de interagir à distância, em função dessas condições totalmente novas do macroambiente que estão influenciando as organizações e o ambiente, tanto de negócios como o ambiente social, ou a sociedade como um todo. Existe ainda o ambiente social, que é esse que está sendo transformado, que está sendo alterado, onde as pessoas têm que ficar em confinamento, onde as pessoas têm que ficar em quarentena para evitar uma doença que é extremamente contagiosa e que é prejudicial à saúde da maioria das pessoas. Em especial das pessoas do grupo de risco, as pessoas com idade mais avançada, fumantes, ex-fumantes, que têm uma tendência de albergar essa doença e ela ser meio irreversível para essas pessoas. Existe também o ambiente político. Estamos vendo aí uma guerra política de quem que é proeminente ou não no cenário, se o Bolsonaro deveria ter dado a maior atenção, ter sido politicamente correto ou não. Então você tem várias leituras desse ambiente político que influenciam o comportamento das pessoas, da sociedade. Isso são elementos que nós temos que olhar e temos que ver se eles estão gerando oportunidades ou ameaças para as organizações. O ambiente social hoje, como ele está,
a maioria das organizações se sentem ameaçadas. As organizações que estão tendo que fechar, que estão tendo que dispensar seus funcionários, que não vão ter meios para entrada, para movimentação, ou seja, não vão poder vender seus produtos ou seus serviços para essas organizações. Esse é um momento de uma ameaça fortíssima, porque elas não têm condições de sobreviver a esses meios. Já outras organizações, com essa situação, estão encontrando soluções. São supermercados que estão vendendo por meio de listas que são mandadas pela internet, por WhatsApp, pelo próprio Face, e que vão atendendo essas empresas, vão entregando as mercadorias e estão vendendo. É claro que não é na mesma proporção que vendiam anteriormente, mas estão fazendo circular pelo menos alimentos e produtos de primeira necessidade, como produtos de limpeza, condições gerais para as pessoas sobreviverem nesse momento de quarentena, onde a maioria da população fica em casa e tem que ficar recolhida para evitar que haja uma espiral da pandemia. Nesse sentido, é essa análise de ambiente geral, macroeconomia, que nós vamos estar comentando nesse momento. Esse também é conhecido como PEST, ou Político, Econômico, Social e Tecnológico, certo? Só uma maneirinha da gente guardar o que é essa análise de macroambiente. Então, o ambiente econômico real, globalização, por exemplo, se mostrou bem forte. Quando a China parou a fábrica do mundo, várias indústrias ficaram sem insumos, tecnológicos ou não tecnológicos. Hoje, por exemplo, a gente recebeu notícias bem interessantes que, por exemplo, as farmacêuticas americanas estão sem produtos porque os chineses pararam de entregar alguns produtos para elas. Então, elas não podem produzir determinados remédios. E isso é um ambiente de mercado global, que é onde todo mundo influencia todo mundo, onde você vende para todo mundo e onde você compra de todo mundo. Você tem ainda a abertura da economia, que possibilita esse mercado global. Você tem um aumento do comércio entre países. Então, no momento que diminuiu o comércio com a China, várias indústrias, várias cadeias produtivas sentindo problemas. Por exemplo, no Brasil, a cadeia automobilística. Várias indústrias, em função de não terem determinados insumos que são produzidos na China, já estavam parando a sua produção aí no final, na metade final de fevereiro de 2020, só para localizá-los. Você tem ainda a queda das barreiras comerciais que possibilitam isso, apesar do Brasil ser um país que tem muitas barreiras comerciais. Você tem uma estabilização econômica que permite que a economia funcione. Quando você tem uma baixa estabilização econômica, você tem uma inflação muito alta, isso não é possível. Então, nós ainda estamos com um plano real forte, apesar de uma disfunção do dólar, do mercado de dólar, em função das expectativas negativas em relação à economia. É positivo a nossa estabilidade econômica em termos de inflação. Nós temos ainda um aumento de poder de compra das classes mais pobres, que é um outro fator que pode influenciar o mercado, isso é bem importante. Há uma desvalorização ou uma valorização da moeda nacional. Nós estamos num momento de desvalorização. É a primeira vez que o dólar chega a R$5 e eu tenho certeza, acredito que ele vai estabilizando um pouco, passando esse momento de estresse que nós estamos vivendo em função da pandemia. Eu acredito que ele vai desvalorizar. Quem está aproveitando para vender commodities agora está fazendo bons negócios. Nós estamos aí colhendo uma super safra novamente esse ano e estamos tendo produtores rurais, o setor de agro, com muito bons negócios para nos ofertar. Nós temos ainda a liberalização do crédito, em função também desse momento de pandemia. Por exemplo, nós estamos tendo um aumento de crédito mais barato, porque também baixou os juros. O Brasil está com juros aí de 3,75, e isso faz com que a coisa se altere. Isso torna o crédito mais barato. E a taxa de juros, que eu já comentei normalmente. Há um crescimento nos serviços, por exemplo, a entrega dos produtos por parte dos mercados em Irati. Tanto o Ivasco como o G-Center, como o Cavalim, que são os 3 maiores meios, estão entregando. O que eles estão agregando aos produtos que eles vendem?
a entrega do produto a domicílio para as pessoas. É claro que você aproveita as oportunidades. Então, isso é uma oportunidade de negócio, no meio de uma crise profunda. Então, todos esses são elementos. Fusões e aquisições entre empresas mundiais ou empresas locais. Isso vai ocorrer também nesse período logo após que nós tenhamos diminuído essa pandemia de saúde. No ambiente tecnológico nós temos a internet, as telecomunicações, estamos vivendo isso, a TV digital, a informática, a convergência tecnológica. O que nós estamos fazendo aqui? É uma convergência tecnológica. Eu estou utilizando mecanismos de internet, de YouTube, de WhatsApp, de uma série de meios para nós nos comunicarmos, para nós termos condições de dar prosseguimento aos nossos conteúdos, de darmos continuidade no nossa forma de trabalho. Há novos materiais, há novas tecnologias nesse sentido, e a nanotecnologia, que é uma tecnologia micro, que ajuda as empresas a desenvolver novos negócios e novos produtos. Temos também a automação. Nós estamos entrando na era da indústria 4.0, que é uma nova perspectiva de produção, onde a pessoa deixa de ser um fator mais importante. E há uma biotecnologia e uma engenharia genética que estão abrindo novas fronteiras e que estão criando outras perspectivas biológicas e de genética para o desenvolvimento do ser humano. Todos esses há uma redução do ciclo de vida dos produtos, cada vez mais para os celulares. A cada 2, 3 anos, todo mundo tem que trocar de celular. Ou troca de celular porque eles já não são compatíveis com as redes e tem uma baixa eficiência em termos de arquivos, em termos de recursos, como eles devem ser feitos e por que eles são feitos. Ainda no macroambiente existem variáveis sociais que são muito importantes que devem ser percebidas. Primeiro, na questão da demografia existem um envelhecimento da população. Por que essa pandemia pegou pesado na Itália? Por que ela já está hoje, dia 25 de março, 24 de março, nós temos 27 mil pessoas mortas na Itália? Porque ela é uma população envelhecida, porque é uma população com uma grande quantidade de fumantes e ex-fumantes, porque ela tem esse envelhecimento, torna as pessoas mais fáceis de terem problemas pulmonares, que são fatais porque esse vírus afeta todo o sistema respiratório e ele é predador no sistema respiratório. Isso faz com que essas pessoas sejam muito mais suscetíveis a problemas de saúde. E é por isso que a Itália está sendo tão castigada, diferente do que aconteceu na China, e não sabemos o que vai acontecer no Brasil, que tem características estruturais distintas. Certo? Há uma preocupação com saúde, com estética, com ecologia, são preocupações novas dentro da sociedade. Hoje a questão da ecológica, ela é cada vez mais importante, é um fator que determina a escolha das pessoas, por que as pessoas escolhem determinadas coisas, determinados produtos. Há uma preocupação com o fim do emprego como nós temos normalmente, você ter um local para ir trabalhar. Hoje o home office é cada vez mais uma coisa comum. O que nós estamos fazendo se não o home office? Né? O que nós estamos desenvolvendo se não o home office aqui? Há um maior tempo livre em função de nós não termos que nos deslocar, porque nós não temos que ir para um local de trabalho. Cada vez mais as pessoas que trabalham intelectualmente, elas têm maior probabilidade de trabalhar de casa e tomar decisões a partir de casa. Há mais atividades centradas no lar, em função desse home office mesmo, da forma das pessoas se organizarem. Há uma incorporação da mulher ao mercado de trabalho, cada vez mais forte, cada vez mais pujante, que também é um fator que influencia os salários. Há um crescimento no nível educacional. Então, já comentei com vocês em nosso primeiro encontro que, por exemplo, comparem-se, como vocês têm um nível de informação distinto dos seus precursores, dos seus pais, não digo que estão muito próximos, mas dos seus avós. Como o nível de informação de vocês é muito maior. Então, isso é decorrência de um nível educacional cada vez mais alto. Há valores democráticos que são importantes, que são importantes para a nossa sociedade e que devem ser devem ser cada vez mais
vigiados na nossa sociedade, esses valores democráticos. Há uma transformação da família, há uma transformação dos costumes, há um aumento das taxas de violência ao mesmo tempo, porque há uma transformação social, e isso gera violência, e há uma convergência e divergência cultural. Então, o que é essa convergência? Cada vez mais as pessoas usam os meios de tecnologia da informação, isso é uma convergência, e cada vez é difusa essa convergência. Então, a cultura se amplia para diversas compreensões e para diversos nichos de compreensões de mercado, que cada vez cresce porque há mais a tecnologia da informação influenciando e facilitando essa troca de informações, essa troca de ideias, essa ampliação da gama de informações que as pessoas têm. Ainda dentro disso existem as variáveis políticas, que são os fatores que influenciam as atividades de uma empresa na decorrência de um processo de um sistema político. Estamos aí com várias medidas econômicas sendo tomadas para que diminua esse shutdown que está sendo dado na economia. Então, isso passa por decisões políticas. Essas decisões políticas passam por incentivos fiscais, passam por mudanças na legislação, passam por monopólios e concessões, passam por uma política internacional de crédito, uma política internacional de relaxamento do crédito e por uma legislação antitrust. Todos esses são fatores políticos do macroambiente que podem influenciar as organizações. São variáveis que são importantes de serem analisadas quando você faz uma análise do ambiente, do macroambiente, no qual a empresa, no qual a organização que você estuda, que você trabalha, está inserida. Esses são fatores bastante fundamentais. Um outro fator, por exemplo, é a política de energia, que é gerada no país, o que é possibilitado no país. Como isso pode afetar a tua empresa? É importante que existem variáveis econômicas e seus efeitos sobre a organização. Como isso afeta? Por meio dessas variáveis econômicas. Quais são as variáveis sociais e seus efeitos sobre a organização? O que ela está transformando na tua organização, essas variáveis? Quais que são as variáveis tecnológicas e quais que são os efeitos sobre a sua organização? E quais que são as variáveis políticas e seus efeitos sobre a sua organização? Então, quando você está fazendo a análise do ambiente, do macroambiente, da organização ou da situação que você está estudando, você tem que olhar e fazer essas perguntas. O que essas variáveis estão afetando a tua empresa ou organização? E como que ela se sai frente a essas variáveis? Como ela se reage a isso? A partir disso, nós passamos para a nossa outra fase, que é o ambiente setorial da empresa. Ok? Vamos lá para compreensão do ambiente setorial. Então, o ambiente, o setor, o que está mais próximo às empresas, o que está fora, é externo, e que influencia diretamente a empresa, a organização. Nós trabalhamos com uma interação maior nesse ambiente. É muito importante que a gente localize que esse é o ambiente que afeta imediatamente a empresa. Então, quais que são, o que nós vamos trabalhar? Com o modelo de Porter, o ciclo de vida do setor, o tamanho do crescimento do mercado, a análise da concorrência com base nos fatores chaves de sucesso. O que acontece? Eu estou seguindo o padrão do livro que eu mostrei para vocês do Berton, certo? Que é a administração estratégica, que nós iríamos trabalhar no primeiro bimestre. Então, esses elementos estão todos eles dentro do livro do Berton, só para localizar de onde estão saindo essas ideias, basicamente. Então, o primeiro ponto existe um ambiente setorial, nele existe um tamanho de mercado, existe uma estimativa do tamanho do mercado, que pode ser feito em dinheiro ou em produtos. Por exemplo, nós temos um mercado de restaurantes self-service em Irati. Eu orientei uma pesquisa que fez um levantamento sobre como que são os resíduos, como são destinados os resíduos dos restaurantes. Para ela ter relevância nessa pesquisa, ela percebeu que nós temos em torno de 1.800 a 2.000 refeições em restaurantes self-service atualmente em Irati. Ela pesquisou 10 restaurantes. Nesses 10 restaurantes, ela levantou em torno de 1.400 refeições servidas em média por dia. Então você tem aí o tamanho de um segmento, de um mercado.
Então, toda vez que a gente vai pensar o nosso ambiente setorial, nós temos que dimensionar qual que é o mercado da empresa na qual trabalha, seja qual for essa empresa. Você tem que ter uma estimativa do teu faturamento, isso você proporcionaliza quanto que ele corresponde ao mercado no qual ele está inserido, ao segmento no qual ele está inserido. O Porter, eu falo segmento, mas o Porter usa a indústria, a tradução do inglês para o português é a indústria na qual a empresa atua. Muito importante vocês diferenciarem isso. Então existem algumas dicas que a gente pode dar nesse sentido. Existe a participação de mercado, é um indicador do quanto podemos crescer no mercado. O outro indicador que pode ser qual que é a nossa participação, quanto que nós vamos, quais que vão ser as ações que nós vamos desenvolver para crescer e para fazer com que a nossa empresa tenha um maior percentual desse mercado. Nossa participação maior ou menor, a taxa de crescimento do mercado versus a taxa de crescimento da empresa. Todas essas são relações que nós tiramos dessa análise da qual que é a posição que da nossa empresa dentro do segmento no qual ela atua. Essa é uma análise setorial preliminar para nós começarmos a compreender o setor no qual nós atuamos e de que forma esse setor pode ser melhorado. Existe ainda o tamanho do mercado, estimativa nesse tamanho do mercado, qual é a participação média das empresas nesse mercado, uma estimativa de mercado pelo número de empresas. Isso gera uma relação de quanto que nós podemos crescer. Essa é uma perspectiva do Porter, que nós vamos estar estudando bastante ao longo deste ano. A análise da concorrência com base nos fatores-chave de sucesso. Entende qual que é o fator-chave de sucesso no meu segmento para a minha empresa? Por exemplo, tem nesse ramo de restaurantes self-service, o que é um fator-chave de sucesso? Na minha opinião, por exemplo, é a limpeza. É você perceber que a comida é feita com asseio, que tem as normas de saúde sanitária são seguidas, inclusive em relação aos resíduos, por exemplo. Então você percebe isso pelo local onde é servida a comida, pela forma como os pratos são construídos, tudo isso você vai percebendo de forma detalhada. Você pode ver quais que são os seus principais concorrentes, como que eles trabalham, você pode ver o que as pessoas acham que é importante. Normalmente as pessoas gostam de um determinado... Eu gosto mais de comida caseira. Ah, não, eu gosto mais de uma comida elaborada, com sabores diferentes, com sabores exóticos. Então você tem que ver como que a concorrência trabalha e quais que são os fatores que influenciam essa concorrência no segmento no qual você atua. Isso é uma forma de você conhecer o teu ambiente setorial, fazer uma análise. Quais que são os fatores-chave de sucesso, por exemplo? Preço e custo é um fator-chave de sucesso, sem dúvida nenhuma. Ele influencia qualquer negócio. Assim como confiabilidade, como atendimento, padrão de atendimento, assim como durabilidade, a especialização de determinadas empresas. Por exemplo, agora nós temos uma empresa que só trabalha com pastéis. Então, isso é uma especialização. Isso ela possibilita que ela trabalhe com uma maior escala na venda de pastéis, porque ela é especialista em pastéis. Vai lá, você tem estrogonofe? Não, não tenho. Eu tenho pastel de estrogonofe. Então, isso são especialidades. É diferente você servir arroz, batata palha e estrogonofe, picadinho metido à besta, certo? É diferente de você servir um pastel no qual você tem um recheio de estrogonofe. Dá para vocês entenderem? Então isso gera a especialização, gera escala. Outra coisa, a consciência de marca. Por exemplo, não, eu quero comprar, não, eu vou comer no italiano, porque lá eu sei o que tem. Porque é uma comida em escala, em quantidade e em um padrão que se repete continuamente. Isso não deixa de ser uma estratégia. Só para ficar no mesmo hall de exemplos a partir dos restaurantes ou de onde você pode se alimentar em Irati. Há uma força de vendas, há uma forma de atendimento, está na força de vendas. Muitas vezes você vê as pessoas distribuindo panfletos próximos aos restaurantes, isso não deixa de ser uma força de venda. Há uma liderança tecnológica, o uso de tecnologia nesses estabelecimentos, a rapidez no atendimento,
a tradição e a integração vertical. Todos esses fatores influenciam na hora de você que podem gerar fatores chaves de sucesso. Então, por exemplo, a tradição. Um determinado restaurante tem tradição num tipo de produto. Vamos buscar novamente, falando beneficamente, a chapa de picanha do italiano. É uma tradição. É um produto que vende muito e que traz muitos clientes para a loja, para o restaurante deles. Isso gera uma série de benefícios. Isso é um fator crítico de sucesso, um fator de sucesso do negócio. Então eles pegaram uma fórmula que deu certo. Eles sabem trabalhar a carne, eles têm escala na carne, tem uma integração vertical de fornecimento de carne, eles têm uma série de fatores que influenciam. Tudo isso são fatores que nós estamos olhando, fatores que influenciam o sucesso da empresa, que são fatores que devem ser considerados quando você faz uma análise do ambiente setorial da organização onde você atua, que você está estudando. Uma lista de identificação de tendências externas. Por exemplo, tendência no mercado global, protecionismo versus mercado local. Há um crescimento do governo como consumidor? Há uma diminuição atualmente do governo como consumidor, porque há uma diminuição do tamanho do Estado. Há um desenvolvimento de mercados comuns? Sim, há. Há vários mercados. Por exemplo, o Brasil está prestes a fechar um grande convênio com a União Europeia. O Mercosul vai fechar um convênio com a União Europeia. Isso vai fazer com que diversas tarifas caiam. Então, o vinho francês vai ficar mais barato para nós, assim como os nossos produtos, o nosso frango vai entrar, a nossa carne bovina vai entrar mais barata na Europa. Isso é uma mudança, um desenvolvimento de mercado comum. Existem negócios com países socialistas? Existem, nós vendemos direto. Nosso maior parceiro comercial é a China, que é um país socialista. Existem tendências inflacionárias? Depende de como o mercado se comporta. Hoje a inflação está, em função da diminuição da demanda, ela está bem equilibrada. Muito diferente, por exemplo, do que ocorre na Argentina, que está vivendo um processo inflacionário muito alto, de 40%, 50%, 60% de inflação ao ano. Ao surgimento de empresas multinacionais, nós temos empresas multinacionais nacionais que estão crescendo muito. Onde, professor? Já ouviram falar da WEG, em Santa Catarina? É uma multinacional que está em 45 países produzindo motores e atualmente é uma empresa que está investindo muito em tecnologia 4.0 para gerar motores, para gerar infraestrutura para as indústrias. E como que ela está fazendo isso? Por meio também de softwares que vão estar nos seus motores, que vão gerar informações para a indústria 4.0. Então existem empresas multinacionais que são brasileiras. Inclusive ela tem 3 plantas industriais na China. A mesma WEG que tem em Portugal, tem nos Estados Unidos, tem na Argentina, tem em uma série de outros países. Então ela tem na Turquia. É bem interessante vocês conhecerem essa multinacional nacional, que foi criada em 1953 aqui no Brasil. Tecnologia como instrumento de concorrência, cada vez mais a tecnologia é um fator fundamental e é um instrumento de concorrência. Nós temos ainda o tamanho como instrumento de concorrência, então quanto maior o tamanho, maior é a quantidade, a possibilidade da empresa crescer. Por exemplo, essa mesma WEG, hoje em torno de 58% a quase chegando a 60% do faturamento dela vem de fora do Brasil. Vem das indústrias e da participação dela em diversos mercados no mundo inteiro. Então, isso é uma alteração. E o tamanho faz com que ela se torne cada vez mais proeminente no segmento que ela atua. Há uma saturação de crescimento? Sim, existem situações que a empresa não tem mais para onde ela crescer em determinados segmentos. O que ela faz? Ela começa a diversificar. Exemplo, a Votorantim, ela dominava um percentual bastante alto do mercado de cimento e de química no Brasil, até a década de 70. O que ela começou a fazer é diversificar. Criou o Banco Votorantim, criou uma série de outros serviços de produtos ligados à Votorantim. Formou um conglomerado cada vez mais forte. E há o surgimento de novas indústrias, de novos segmentos. Nós estamos no momento
de alteração, onde em função da tecnologia da informação ser cada vez mais forte, cada vez mais ampla, uma alteração do comportamento das empresas. E essa alteração de comportamento gera o surgimento de novos segmentos. Por exemplo, hoje, nesse contexto de pandemia que estamos vivendo, o segmento de delivery, de entrega, está influenciando e está crescendo muito. Então, empresas como supermercados estão precisando de maior número de combis para entrega de pedidos. Isso é surgimento de um novo segmento. Quem tiver Kombi para alocar, quem tiver um utilitário que possa fazer esse tipo de entrega, vai auxiliar essas empresas. Se permanecer por mais do que um mês, por exemplo, essa necessidade de quarentena. Então, isso são alterações bem importantes. E esses segmentos têm que estar sendo observados o tempo todo. Outros fatores importantes, outras tendências externas relevantes que devem ser consideradas na análise do ambiente setorial. As rupturas tecnológicas, toda vez que você tem uma mudança tecnológica profunda, você tem que estar percebendo. E tecnologia aqui não é só a tecnologia da informação, não é só a informática, é todo tipo de serviço, de produto que você oferece de maneira diferente, não deixa de ser uma técnica, uma tecnologia. Então, é muito importante nós estarmos muito atentos a isso. Então, quando há essas rupturas, há uma mudança em cadeias produtivas. Isso gera ameaças muito fortes e oportunidades muito fortes. Nós estamos vivendo um momento de diversas rupturas tecnológicas. Existe o crescimento do setor de serviços profundamente. Então, cada vez menos ao setor secundário, que é o setor da indústria, tem influência. A indústria perde a relevância, pelo menos no nosso país, nos últimos anos. E quem ganha relevância? O setor agro continua em função da nossa extensão territorial, da tecnologia que está embarcada no setor agro, que é o setor primário, e serviços cada vez crescem mais. Então nós temos serviços das mais diversas áreas, das mais diversas formas, e cada vez mais importantes. Existe o consumo dos ricos, que é um segmento de mercado, assim como existe mudanças na distribuição de idade dos consumidores. Cada vez há um segmento de idade nova. Então agora eu atendo os teens. Quem que atende os teens? Quem atende os pré-teens? Quem que é um serviço para isso, por exemplo? Desde os influenciadores de mídia, os blogueiros, os youtubers, que criam comportamentos, que influenciam comportamentos. Isso há uma distribuição de faixas de consumo para esses serviços também. Existem vendas para consumidores relutantes, que é o convencimento por meio da insistência, isso é muito comum. Há pressões dos consumidores, cada vez mais os consumidores estão recebendo informações, muitas vezes distorcidas, mas estão recebendo informações e estão trazendo informações para dentro das organizações e para o mercado. E cada vez mais existem pressões dos sindicatos. Toda vez que esses sindicatos estão graças a Deus, estão cada vez mais fortes, cada vez mais influenciando a economia. E há um impacto também da preocupação da sociedade com a ecologia e com a conservação do meio ambiente. Isso é um comportamento que se retroalimenta há 20 anos e que cada vez mais entra na pauta de qualquer organização. Não é à toa que a questão da sustentabilidade, que a problemática levantada, por exemplo, pela sustentabilidade, é cada vez mais fundamental para as empresas. E é cada vez mais uma discussão e é cada vez mais uma preocupação ou uma solução para as empresas. E cada vez mais ela gera inovação nas organizações. E essas inovações geram condições mais competitivas para essas empresas, para ampliarem o seu desempenho. Então essas coisas estão cada vez mais imbricadas e cada vez mais presas umas às outras. Ou seja, a maior consciência da população em relação à questão ambiental leva a forçar as empresas a terem uma preocupação com a sustentabilidade, que é o equilíbrio entre o econômico, o ambiental e o social. E essa preocupação e essa sustentabilidade, necessidade de sustentabilidade, gera inovação. E essa inovação é fundamental para as transformações, para as rupturas contemporâneas que nós estamos vivendo. Então esses são elementos impactos. Assim como tem o impacto dos defensores do crescimento zero. Cada vez mais o crescimento sem parâmetros, ele se torna
coisa depredadora da natureza. Então esse grupo também exerce uma influência poderosa dentro do processo. Tendências externas a serem consideradas. Outras tendências que são importantes vocês tentarem visualizar. A redução de ciclo de vida dos produtos. Então os produtos eles têm um período de existência e cada vez mais a obsolescência programada é menor para alimentar esse sistema do capital. Cada vez há um nacionalismo em alguns centros de consumo. Isso também é uma característica bastante contemporânea e que é comum que nós observamos. Há um conflito entre multinacionais e interesses nacionais. Por exemplo, Brumadinho. Aconteceu 1 ano e pouco atrás, 1 ano e 2 meses atrás. Uma multinacional, a Vale do Rio Doce, que é uma empresa nacional. Mas ela ainda não está aprovado juridicamente, ainda não chegou ao final do processo. Mas houve uma certa negligência em questão à segurança, em questão relacionando a segurança da barragem com a segurança de todas as pessoas. Morreram 270 pessoas. Uma tragédia. Assim como teve por falta de cuidado, na Boate Kiza, há 8 anos atrás, morreram 247 pessoas dentro de uma boate. Então são tragédias que, assim, elas demonstram que há necessidade de um maior cuidado com determinados procedimentos que envolvem a vida humana. E muitas vezes as organizações não consideram esses fatores, porque o que interessa para elas é simplesmente ganhar o dinheiro por ganhar, sem prestar muita atenção no que está acontecendo. Há uma desconfiança em função disso do público em relação ao privado, do social em relação ao privado, aos negócios. Há uma redução dos horizontes de previsão, ou seja, as empresas estão com cada vez menos possibilidade de prever o que vai acontecer no futuro. Quem diria, há 4 meses atrás, que o petróleo ia cair 50% praticamente, como ele caiu nas últimas 3, 4 semanas. O petróleo estava a $60 o barril, hoje ele está a $25 o barril. E daí? Com uma tendência de queda. Quais que são as variáveis que influenciam esse segmento de energia e que são muito importantes para todos nós? Então, isso é um problema bastante comum às empresas, que diminui a possibilidade delas preverem o que vai acontecer num futuro muito distante. Existem surpresas estratégicas como essa, custo da energia baixar de uma hora para outra, mas é uma energia baseada em uma estrutura poluidora. Que os carboidratos são, o petróleo é uma fonte poluidora. Então você diminui o espaço com esse crescimento, com a perda do valor do petróleo, você diminui o espaço das energias renováveis, que não são ruins para o meio ambiente, como energia fotovoltaica, como energia eólica, como energia das marés, que se viabilizam a partir de um determinado custo. Então é muito importante a gente perceber isso e que isso pode gerar surpresas estratégicas. Há uma concorrência dos países em desenvolvimento, com certeza o BRICS está aí, nossos parceiros são concorrentes em determinados segmentos e existe a redução de recursos estratégicos. Então, o nióbio, que é um tipo de mineral que tem no Brasil, está sendo substituído por outros produtos que são também um recurso estratégico. Então, a troca de determinadas tecnologias também influencia isso. Há uma redistribuição do poder dentro da empresa. O que é essa redistribuição? É que cada vez mais o capital intelectual, o que está na cabeça das pessoas, tem mais importância do que o operacional. O intelectual, cada vez mais, ele influencia as empresas. E a tecnologia, cada vez mais, a automação cada vez mais amplia a distância entre o operacional e o intelectual. Isso acaba redistribuindo a compreensão de poder dentro das próprias organizações. Outro fator é as mudanças de atitude em relação ao trabalho. O trabalho hoje, como nós conversamos já há pouco, o home office é uma coisa que veio e que vai ficar. É uma alteração da forma de nós nos organizarmos dentro das organizações. Então isso altera completamente a maneira de pensarmos as empresas. Então você não tem mais a necessidade de um espaço físico para
500 pessoas, se apenas 200 vão estar passando por ali uma vez por semana. Então tudo isso altera a forma das pessoas se organizarem dentro das empresas e altera como que as coisas vão caminhar. E há pressões pela manutenção dos empregos da forma tradicional. Então cada vez mais empregos com menos capacidade intelectual são jogados para o lado. E isso gera uma pressão social bastante grande que pode ser prejudicial a todos. Outros fatores importantes a serem considerados no ambiente apresenta as seguintes áreas fundamentais. A primeira, o ambiente legal, no qual a empresa ou a organização atua. O ambiente cultural, qual é a cultura onde a empresa, o segmento que a empresa atua. Qual que é o ambiente econômico desse setor. Qual que é o sistema político que atua nesse setor. Quais que são as ações que são importantes para esse setor. E esses fatores são bem importantes. Então, retomando, o ambiente cultural, o ambiente econômico, o ambiente legal e o ambiente político, o PLC, ok? Ambiente legal, o que ele traz? A tradição legal de um determinado segmento, a eficácia desse sistema legal, até que ponto que as empresas que realmente são culpadas por falta de atenção com as pessoas são condenadas. Isso é uma eficácia do sistema legal. O respeito a tratados com nações estrangeiras é outro fator que influencia. As leis de marcas e patentes. Há respeito em leis de marcas e patentes? No momento que a gente vê o Ronaldinho preso no Paraguai porque estava falsificando o passaporte, a gente começa a pensar nessa questão de marcas e patentes, né? Até o Paraguai está pegando essas coisas. Legislação comercial. Então, qual é a legislação comercial que faz com que a empresa atue? Quais que são as características, por exemplo? Pegando restaurantes, a questão da saúde sanitária. O que exige-se desse tipo de estabelecimento? Todos esses são fatores importantes. Cultural, quais que são os fatores? Costumes, normas, valores e crenças de uma determinada comunidade que influenciam o consumo, que fazem com que as pessoas comprem alguma coisa. A língua, certo? As atitudes das pessoas, o comportamento das pessoas, as crenças compartilhadas. O que motiva as pessoas? Nós estamos tendo todos esses aspectos, atitudes e motivações muito influenciados hoje por região. A nossa região aqui está vivendo, em função da pandemia, uma série de características diferentes. Instituições sociais, como que as pessoas se organizam em instituições sociais, sindicatos, clubes. Quais que são os símbolos e posições, como que eles convergem, e as crenças religiosas, que normalmente também influenciam. Estamos aqui numa região onde as diversas fés cristãs influenciam profundamente as pessoas. Esses são fatores importantes. Ambiente econômico, quais que são? O nível de desenvolvimento econômico no segmento onde a empresa atua, quantas empresas tem, qual que é o grau de capacidade dessas empresas, quais que são as competências que elas têm para gerarem fatores críticos de valor. Qual que é a população, mercado potencial dessa região ou desse país, qual que é o produto interno bruto do país, quanto que significa o segmento dentro desse produto interno bruto, qual que é a renda per capita, nível de educação na região, no país. Isso tudo são fatores do ambiente operacional que influenciam. Existem ainda associações, blocos econômicos regionais, existem ainda política monetária, fiscal e inflacionária. Por exemplo, nós temos uma política nacional importante e que são fundamentais. Existe a natureza da concorrência, convertibilidade da moeda, que está ligada a essas características. Existem os sistemas de tributos, carga tributária, tudo isso aqui tem que ser analisado como ambiente econômico do operacional, como que ele funciona. Taxa de juros, nós estamos com a taxa de juros nunca mais baixa que nós tivemos nos últimos. Há muitos e muitos anos nós nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa. Isso influencia. E os níveis salariais, capacidade de poder aquisitivo da população. Tudo isso são fatores que influenciam o econômico. Distribuição de renda é como que são redistribuídos. Vamos entrar em uma fase que o governo vai ter que distribuir muita renda em função da quebradeira que esse shutdown econômico pode dar na economia. Essa parada que essa pandemia vai causar. Todos esses fatores são importantes. O diagnóstico da organização. Dentro dessa parte do diagnóstico organizacional, nós vamos falar de dentro da organização.
Então, quais que são as competências organizacionais? Então, o que são competências organizacionais? Em primeiro, vamos conceituar isso para a gente ter claro. São um conjunto de recursos coordenados que geram valor à organização. Então, aquilo que dá condições da organização gerar mais resultado para o teu cliente, gera valor para o teu cliente, ou seja, ele se põe disposto a pagar pelo teu produto ou teu serviço. São difíceis de limitar, podem ser transferidos a outras áreas, produtos ou serviços da organização e impactam o desempenho organizacional em um fator que deve ser o seu sucesso. O que eu busco com isso é que vocês compreendam que a competência organizacional é aquilo que distingue a empresa das outras empresas, que faz com que ela se destaque e gera necessariamente desempenho. O que é importante é que ela gera desempenho. Então, toda vez que a organização faz alguma coisa bem feita, ela está gerando. Recurso já é algo que a organização possui ou tem acesso a recursos para gerar valor para os seus clientes. Então, é nessa parte do ambiente interno que nós vamos trabalhar a partir de agora. Primeira coisa, quais que são as competências? Fator-chave de sucesso no qual a organização é forte. Então, o que nos distingue dos outros que produzem produtos ou serviços similares ao nosso? É o atendimento? É o acabamento? É a competência com que as coisas são realizadas? O que nos diferencia dos concorrentes? A competência é a mais alta medida que for valiosa e sustentável, ou seja, ela é difícil de se limitar. Então, se você tem pessoas com capacidade, com know-how, numa determinada competência, ela tem melhores condições de produzir melhor e gerar mais resultado. Quanto mais pessoas você tiver com competências distintivas, melhor vai ser a tua organização. Quanto mais equipamento, quanto mais condições de trabalho se der para essas pessoas, melhor vão ser os resultados. Então, a competência é composta por recursos que são articulados entre si, que eles estão integrados. São pessoas, são condições tecnológicas, são condições de produtos, são fatores que levam a empresa a ter essas competências distintivas, que fazem com que ele cresça sempre constantemente. Então, dentro disso, existem alguns perfis estratégicos que são importantes que vocês compreendam. Existe uma coisa chamada excelência operacional, que ela caracteriza empresas que buscam competir com base no custo, procurando oferecer a seus clientes produto médio, com o melhor preço e o bom atendimento. Então, esse perfil estratégico ele busca a quantidade, a escala. Quando ele tem escala, ele produz mais produtos com um custo diluído. Isso gera melhores resultados. Por exemplo, uma empresa que tem competência para produzir 400 pratos com a mesma qualidade, isso é um recurso distintivo. Então, não são todas as empresas que têm competência, tem pessoas que têm matéria-prima, que têm condições de fazer isso. E isso a gera com uma distinção dentro do mercado. Por exemplo, você tem inovação de produto, um outro perfil estratégico. Caracteriza empresas que procuram oferecer a seus clientes produtos de ponta, inovando sempre. Então são aquelas que estão buscando o tempo todo as melhores soluções. Eu dei um exemplo para vocês da WEG. A WEG continua comprando outras empresas no setor que ela atua de motores, certo? Para desenvolver novas competências, inovações, desenvolver novas características para os produtos que ela faz. Isso gera uma forma de inovação constante no produto, gera melhores condições. Por exemplo, os celulares eles estão sempre inovando. É um outro mercado que o produto é movido por inovação ou há uma alta obsolescência. Por quê? Porque há uma mudança na tecnologia de informação constante. Isso gera alterações no processo. Há ainda o perfil estratégico voltado, orientado para serviço. São aquelas empresas voltadas a vender o que os clientes específicos desejam. Elas especializam-se em satisfazer até antecipar as necessidades dos clientes, em função da proximidade com eles. Então, quando você tem um determinado mercado, por exemplo, de vinhos, você vê compras online de vinhos. A empresa, por meio da tecnologia, ela identifica o perfil de consumo de vinhos do cliente e passa a oferecer de forma constante
novos preços, novos produtos similares e que se distinguem. Então, ela está voltada para atender o cliente e o gosto daquele cliente. Então, o cliente que gosta só de vinhos Malbec, certo? Que é um tipo de uva da Argentina, que tem muitos produtores de vinho na Argentina. Você começa a comprar muitos vinhos deles e essa empresa que vende vinhos online identifica o teu perfil e passa a te mandar ofertas, promoções voltadas para esse tipo de vinho. Ela consegue preços melhores, ela consegue vinhos melhores, ela consegue condições. Então isso é uma empresa voltada, orientada para o serviço, de colocar à disposição de você um produto diferente e que você costuma comprar. Isso é um serviço, isso é uma forma de você vender alguma coisa. Então você tem outras características que são importantes. O próximo é fatores internos a serem analisados e acompanhados. Esses fatores vocês têm que prestar atenção. Primeiro, aspectos organizacionais. Como que é o funcionamento da empresa? Como que ela se comunica internamente? Como que é a estrutura da organização, forma de ordenamento dela, quem obedece a quem está ligado a quem, como que as coisas funcionam efetivamente. Qual que é o registro de sucesso? Como que nós registramos os nossos sucessos? Como que nós compartilhamos esses sucessos com os nossos colegas? Por que que isso é considerado sucesso? Há uma hierarquia de objetivos. Quais que são os nossos objetivos? Qual que é o objetivo principal? Qual que é a prioridade da nossa empresa? Tudo isso está dentro do ambiente interno. Ainda, qual que é a política ou conjunto de ações que norteiam a empresa? Quais que são os procedimentos e as regras? Por exemplo, uma empresa que tem um sistema de qualidade diferenciado, ela tem uma busca constante de eficiência no seu processo produtivo. E isso gera melhores condições. Isso gera fatores que são importantes em termos de quais que são os procedimentos para atendimento do cliente. Quais que são os procedimentos para dar um feedback ao cliente. Tudo isso é normatizado. E isso é bastante importante. Há habilidades da equipe administrativas que são desenvolvidas, como que eles funcionam, como que eles se dão. Todas essas são competências que são importantes de serem analisadas e que devem ser desenvolvidas em todas as empresas. Isso tudo fazendo análise do ambiente interno. Aspectos ligados à gestão de pessoas. Primeiro aspecto, relações trabalhistas. A empresa atende a legislação trabalhista? Ela segue ou ela supera? Ela é mais que a legislação trabalhista determina? A empresa tem práticas de recrutamento de que natureza? Como que são as práticas? Por que que ela faz esse tipo de prática? Como que se dão essas práticas de recrutamento? Quais que são os programas de treinamento dos colaboradores? Como que eles são aperfeiçoados para haver um maior casamento dessas competências dos colaboradores com os produtos ou os serviços que a empresa oferece? Qual que é o investimento feito nisso? Qual que é o sistema de avaliação de desempenho? Há avaliação 360 graus? Há avaliação dos pares? Há avaliação de baixo para cima, de cima para baixo? Qual que é o sistema que norteia a empresa? Como que ela trata as pessoas? Em suma. Outro aspecto, qual que é o sistema de incentivos? Há participação em resultados? Não há participação em resultados? O que há é o salário e pontos, e esteja feliz porque o salário está em dia. Como que é o processo de pessoas, de gestão de pessoas? Qual que é a rotatividade? Qual que é o abstenismo? Tudo isso são índices que indicam se as pessoas ficam satisfeitas no trabalho que é ofertado, na produção que é desenvolvida, no que é feito pela empresa. Outro aspecto, aspectos de marketing que tem que ser avaliados. Qual que é a segmentação de mercado da nossa empresa? Como ela atende esse mercado? Está claro o mercado que ela atinge? Qual que é a estratégia do produto que nós temos? Como que ele se coloca no mercado? Que mercado que ele busca? Que segmento que ele atende? Qual que é a estratégia de preço desse produto? Ele é um produto sazonal, ele é um produto constante? Ele é um produto que tem que ser pensado de maneira diferente ou não? Qual que é a estratégia de promoção desse produto? Como que nós atraímos o cliente para dentro da empresa? Para fazer com que ele produza, com que ele consuma e com que essa
esse negócio seja ganha-ganha. A promoção tem que ter um aspecto de ganha-ganha para o cliente e para a empresa. Tudo isso estão ligados aos aspectos de marketing. Já na área de produção, nós temos que analisar qual que é o layout das instalações, se for uma indústria, por exemplo. Como que estão configuradas as tarefas, elas estão ordenadas de maneira racional, da melhor forma para o colaborador, para ter uma maior produtividade, para ter uma maior sequência. Qual que é a pesquisa e desenvolvimento? Há investimento em pesquisa e desenvolvimento, em aperfeiçoamento dos processos? Como que é o uso da tecnologia da produção? Em que momento que a tecnologia entra e quanto que é investido em tecnologia de produção? Quanto que há a possibilidade de automação da produção da nossa linha de montagem, do que nós fazemos? Qual que é a aquisição de matérias-primas e recursos produtivos? Como que se dá esse processo? Qual que é o tipo de negociação com os nossos fornecedores? Qual que é a influência desses fornecedores? Nós temos um fornecedor, os fornecedores são segmentados. São vários fornecedores ao mesmo tempo, por causa que o produto, os recursos que nós demandamos é muito comum. Quais que são essas características? Daí vamos ver a parte financeira. Qual que é a liquidez da empresa? Ela tem dinheiro em caixa ou ela tem baixa liquidez? Qual que é a lucratividade? Hoje nós estamos com margens cada vez mais baixas de lucratividade. Como que está essa lucratividade em relação ao segmento no qual a gente atua? Há índices de lucratividade? Como que eu busco esses índices? Como que eu busco essas informações? Quais que são as atividades financeiras que são desenvolvidas dentro da empresa? Nós vendemos crédito ou não? Nós usamos cartão de crédito? Nós antecipamos recebíveis ou não? Qual que é o índice de faturamento? Por pessoa, por metro quadrado, por checkout? Como que nós mensuramos esse faturamento? Quais que são as oportunidades de investimento que tenham sinergia com o nosso negócio? Como que se dá esse processo de identificação de pontos fortes da nossa empresa para ampliar oportunidades de investimento? É investimento só na própria produção? Como que funciona isso? Exemplos de questões por área analisadas internamente. Quais que são as perguntas que nós normalmente devemos fazer para as áreas que nós estamos pesquisando, que nós estamos montando o diagnóstico? Primeira, aspectos financeiros. Há uma análise de relatório das receitas da companhia, pode indicar melhorias passíveis de serem analisadas. Por exemplo, como que eu posso diminuir o meu passivo? Como eu posso recuperar minhas dívidas? Quais que são as ações que eu posso desenvolver para melhorar esse aspecto da companhia? Segundo, há uma análise do balanço que pode indicar melhorias possíveis de serem feitas? Que tipo de análise? Eu tenho que aumentar a minha receita? De que forma? Por vendas a prazo ou por vendas à vista? Como que o mercado está agindo? Como que eu posso fazer a análise desse balanço? Como que está a questão dos meus impostos? Como que estão os recolhimentos? Por último, a análise do ponto de equilíbrio pode ser usada para melhorar o alinhamento dos custos em função dos lucros, propiciando resultados? Então, qual que é o meu ponto de equilíbrio? Todas essas são questões que eu posso levantar quando eu estou fazendo um diagnóstico da área financeira da minha empresa. E isso vai me dar uma ideia de como que ela se movimenta no mercado e como que ela funciona, que é um aspecto bem positivo. Então, isso pode ser um ponto forte, ou pode ser um ponto a ser melhorado, a ser aperfeiçoado. A gestão de pessoas, por exemplo, perguntas, programas de treinamento são adequados? Eles são feitos de maneira remota? Em que periodicidade? Nós investimos nisso? Nós compramos cursos, nós desenvolvemos cursos? Como que é o treinamento dos nossos colaboradores? Os procedimentos para recrutamento e seleção dos colaboradores podem ser melhorados? Os mesmos são terceirizados ou são diretos? Como que é feita a gerência desse recrutamento? Como que se dá esse processo de recrutamento? Porque cada funcionário mal contratado para uma área errada ou de uma maneira inadequada gera prejuízo, porque vai ter o desligamento, vai ter o processo de aprendizagem que não vai funcionar e tudo isso tem um impacto financeiro. Tudo isso gera problemas. Então, isso tem um impacto forte na área de recursos humanos. Então, o gerenciamento desses processos é muito importante.
Outro aspecto, o sistema de avaliação de desempenho é justo e preciso? A avaliação de desempenho, como que ela ocorre? Como que eu sou avaliado nas minhas atribuições? De que maneira que são dadas condições para que eu avalie e eu me autoavalie nas minhas ações, na minha forma de procedimentos? Quais que são essas formas de procedimentos? E, finalizando, nós temos aí os aspectos de marketing, que podem ser perguntados. A pesquisa de mercado é usada para se obter melhores vantagens e gera análise em relação ao posicionamento relativo dos produtos e serviços? Eu faço pesquisa de marketing ou eu não faço? Eu tento identificar o que o cliente está querendo ou o que ele iria gostar que fosse desenvolvido? Ou como eu posso surpreender e encantar o meu cliente? Como que eu discuto isso com as minhas pessoas? Essas são perguntas que eu posso fazer dentro da empresa, que são aspectos importantes a serem identificados quando eu estou fazendo o diagnóstico do ambiente interno. As propagandas são usadas de forma eficiente e efetiva? A propaganda traz resultado ou não traz resultado? Ela funciona ou ela não funciona? A companhia pode melhorar o sistema de distribuição do produto? Como que está o nosso sistema de logística? Quais que são os gargalos? Nós estamos aí vivendo momentos que as empresas estão tendo que se readequar na sua logística. Por quê? Porque as pessoas estão permanecendo mais dentro de casa. Quando elas permanecem mais dentro de casa, elas geram problemas. Porque as pessoas têm que receber os produtos dentro das suas casas. Então, isso é um problema de canal de logística, de canal de distribuição. É muito importante também. E, por último, aspectos de produção que devem ser considerados quando eu estou fazendo o diagnóstico. Primeiro, a organização pode melhorar o seu nível de tecnologia? O que tem de novo no meu segmento, no meu setor, que eu preciso acompanhar e que me gera resultado? Que nem tudo que tem de novo é geração de resultado. Ou então, qual que é o meu índice de participação em feiras do segmento que eu atuo? Para ver o que está acontecendo no setor, para trocar ideias com outras empresas que atuam no mesmo segmento. Qual que é o fluxo de trabalho dentro da fábrica? Pode ser mais eficiente? Existem processos de qualidade nesse processo? Como que funciona isso dentro da minha organização? A qualidade é colocada para funcionar ou não é? Ela é um sistema viável ou não? A organização pode diminuir a taxa de rejeição? Com certeza. Quanto que é a nossa taxa de rejeição ou de perda? Onde que nós estamos errando? Por que nós estamos errando? Tudo isso é na produção. Aspectos organizacionais que a gente pode destacar também que devem ser bem identificados. Primeiro, a empresa delega a autoridade de forma apropriada. Eu deixo as pessoas se manifestarem, elas têm condições de negociar com os clientes, até que ponto? Até que ponto eu delego as tarefas realmente? Até que ponto não há centralização das decisões? Até que ponto que nós deixamos os colaboradores tomarem decisões financeiras? Por quê? Porque sim e por que não? Qual a estrutura organizacional da empresa é apropriada ao seu ramo de atividade? Então, como que as outras empresas se estruturam? Como está a nossa estrutura em relação às outras? Ela está razoável ou não? Ela está melhor ou está pior? Por quê? Tudo isso faz parte do diagnóstico interno. As tarefas e metas de desempenho estão claramente entendidas pelos trabalhadores? Em que medida nós compartilhamos as informações? Em que medida nós fazemos com que seja claro aos nossos colaboradores o que eles têm que fazer? E por que eles têm determinadas metas? Por que tem que ser alcançado aquilo? Isso vai nos gerar que tipo de resultado que vai reverter para eles? Então, esse diagnóstico ele é fundamental para a gente poder compreender a empresa e como que ela se movimenta no segmento dela. Análise SWOT. O que é análise SWOT? Eu vou dar um esqueminha aqui bem claro para vocês, bem básico, para vocês poderem pensar. Primeira coisa, oportunidades de mercado que a organização pode aproveitar. Hoje temos uma oportunidade de mercado. Qual que é? As pessoas estão em casa. O que elas fazem em casa? Elas precisam de vídeos de exercícios físicos, vídeos de música. Existem oportunidades que pode ser colocar esse material disponível no mercado. Você pode ter uma oportunidade se você tem veículo que possa fazer entrega.
Tudo isso são oportunidades. Então você tem que saber identificar quais que são as oportunidades que tem no teu segmento. Quais que são as ameaças, são os obstáculos externos que a serem enfrentados pela organização. Então hoje, como que ela pode aparecer para os seus clientes que estão em casa? Como que ela pode lembrar que você tem um produto que o teu cliente pode precisar quando esse momento difícil passar? O que impede ou dificulta o desenvolvimento? Quais que são as ameaças que dificultam a organização, a empresa? É a não ida do cliente, ou a forma como nós normalmente nos relacionamos com o cliente. Nós usamos a tecnologia da informação para estabelecer canais de troca para nós vendermos nossos produtos, para oferecermos os nossos serviços. Então, as oportunidades de mercado que a organização pode aproveitar. E as ameaças são fundamentais nesse processo. Você pode colocar isso na análise SWOT, daí analisando ainda os pontos fortes da organização, quais que são as competências, avaliar as áreas funcionais da empresa, marketing, pessoas, processo, operações e finanças. É importante a organização ter consciência do que sabe fazer bem. No que nós somos bons? Qual que é a nossa área principal? Por que essa é a nossa principal área? Ponto forte. O que está falhando? O que os clientes estão reclamando a respeito dos nossos produtos, dos nossos serviços? De que forma que eles estão reclamando desses produtos? O que não está atendendo às expectativas deles? Por que está ocorrendo isso? E daí, quais que são nossos pontos fracos? Obstáculos internos a serem enfrentados à organização impedem que dificultam o aumento do desenvolvimento ou da competitividade. Então, quais que são os pontos que nós temos que incrementar, que não estão bons? Que cursos que nós temos que promover? Qual é o treinamento que deve ser dado? O que tem que ser desenvolvido em termos de melhoria do nosso produto? O que está faltando no nosso serviço? Esses são os pontos fracos, as fraquezas que podem ser melhoradas. Tudo isso você põe num quadro de oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos. Quando você monta essa estrutura, você tem uma melhor condição de visualizar o que são as oportunidades, o que são os pontos fortes, o que são as ameaças, quais são os pontos fracos. E dessa forma delinear quais que são os objetivos a serem alcançados. Os objetivos vão sair a partir dessa análise SWOT, a partir desse quadro de referência, que sai por meio do diagnóstico. Então, as análises aqui você faz uma síntese do que você desenvolveu, do que você construiu ao longo de todo esse processo, de olhar para fora da empresa e para dentro da empresa. Então, esse é um exercício de análise SWOT. Nós vamos desenvolver, dentro da nossa abordagem, 2 estudos de caso que eu vou disponibilizar para vocês no Google Class e que vocês vão me devolver. São 2 exercícios de análise SWOT que eu quero que vocês façam. Quais que são os pontos fortes, quais que são os pontos fracos no ambiente interno, quais que são as ameaças, quais que são as oportunidades do ambiente externo. Assim como eu quero que vocês identifiquem qual dos P's a organização está desenvolvendo, que nós já comentamos com você. Lista de tendências internas e externas a serem avaliadas. Então, quais que são as tendências que a gente tem que olhar? Primeiro, tamanho da empresa, certo? Internamente. Qual que é a complexidade do seu processo? Qual que é a estrutura da empresa? Como que funcionam as coisas dentro da empresa? Qual que é o seu sistema operacional? Como que se dá a comunicação entre os setores, entre as pessoas? Quais que são as estruturas de poder, quem obedece a quem e por que se obedece dessa forma? Quais que são as definições de papéis? Então, eu sou responsável por essa área, por quê? Aqui que eu respondo e por que eu respondo dessa forma? E qual que é a centralização e descentralização das decisões? Como que se dá esse processo? Essas são tendências bem fortes. E quais que são os valores e as normas dentro da empresa? Então, o que é importante para nós? Nós trabalhamos em cima da honestidade. Então, nós não temos nada por fora. Nós declaramos tudo o que nós fazemos. Isso é um valor para nós. É uma norma interna que nós temos. Outras demais tendências relevantes que têm que ser pensadas. Primeiro, o estilo da administração é um estilo burocrático, é um estilo autocrático, é um estilo participativo, é um estilo democrático. Como que se dá a administração da empresa? Quais que são as competências da administração?
Quais que são a competência logística, a força de trabalho que a empresa tem para colocar os produtos à disposição dos clientes? Como que é o recebimento dos nossos recursos? Como que se dá esse processo? Qual que é o volume de caixa exigido curto e longo prazo? Então, qual que é a nossa importância financeira, quanto nós precisamos para girar o negócio? Qual que é o volume de tecnologia exigido pelo nosso negócio? Quanto que nós temos que investir em equipamento, quanto que nós temos que investir em competências nas pessoas que nós vamos contratar? Qual que é o grau de responsabilidade social da nossa empresa? Até que ponto a nossa empresa tem responsabilidade social nas suas ações? Qual que é a diversificação de produtos que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com o mesmo produto há 500 anos, com o mesmo cardápio há 5, 6 anos, nós temos mudanças, é sazonal, não é sazonal, em função de matéria-prima, no caso dos restaurantes, no caso de alimentos. Que tipo de sazonalidade que nós temos? Obedece a qual princípios? Que tipo de diversificação de mercado nós temos? Nós trabalhamos só com o segmento que está disposto a pagar R$30 por quilo? Ou nós trabalhamos com o que está disposto a pagar 18? Para qual segmento nós estamos direcionando o nosso produto? Qual que é a diversificação de mercado que nós damos? É possível diversificar o nosso mercado? Não é. Por que que é e por que que não é? Qual que é a diversificação tecnológica? Como que nós geramos mais resultados a partir da tecnologia? Como que ela nos auxilia? Esses elementos, eles são muito importantes de serem analisados. E elas são tendências que são fundamentais na compreensão, da análise do ambiente das organizações. Como eu comentei anteriormente, eu vou passar 2 tarefas, 2 estudos de caso para vocês desenvolverem de maneira individualmente, mas se conseguirem se reunir por meio de WhatsApp ou por meio de Skype para discutir os casos, é possível. Isso daí, equipes de até 3 pessoas. Então vocês têm a opção de fazer de maneira individual ou de maneira coletiva em 3. Eu preciso que vocês desenvolvam esses casos até o início da semana que vem. Essa é a nossa tarefa a partir dessa videoaula que eu vou disponibilizar para vocês hoje. Essa tarefa deve ser desenvolvida até a sexta-feira, no dia 26. Ok? 26 não, dia 27 de março, à noite. Eu preciso que vocês me respondam. Eu vou estar disponível pelo WhatsApp, podemos marcar um horário no Skype para esclarecer dúvidas. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado e vamos conversando. Um abraço.